Fala galera do Deu Bom Brasília, estamos começando aqui mais um podcast Deu Bom Brasília. Eu sou o Rodak, sou o apresentador de hoje e sempre. E hoje estamos com um convidado aqui, o cara é show de bola, o cara é ator, o cara é roteirista, o cara faz parte do Senado de Brasília aqui e já representou a gente em filmes aí que vocês vão ver aí. Se vocês não sabem de quem eu tô falando, Bernardo Felinto, galera. Valeu aí pela sua participação aqui com a gente. Você é um cara que a gente já estava cotando aqui para conversar e hoje está aqui com a gente, né? Muito legal. Muito obrigado. Rodrigo, prazer estar aqui. Deixa eu beber, né? Porque eu brindei. Ah, é, velho. Verdade. Senão vai dar ruim, né? É, dá ruim. Pô, valeu demais. Prazer estar aqui. Legal. Vamos conversar bastante. Vamos. E também, vocês podem ver aqui que hoje a gente tá chique, né, galera? Hoje a gente está gravando, o episódio vai só depois, mas hoje a gente está gravando no dia da pizza. Então a gente fez questão de trazer uma pizzazinha aqui para o nosso convidado, né? Comemorar esse dia da pizza, porque é muito importante. Para mim, um dos dias mais importantes é dia da pizza, né? Nem Natal, é dia da pizza, tem que comemorar hoje é dia da pizza. É, dia da pizza hoje. Não sabia nem que tinha dia da pizza. Exato, então, já tá sabendo. 10 de julho, dia da pizza. E hoje a gente trouxe aqui, ó. Na verdade, a gente foi patrocinada, a gente ganhou um patrocínio gastronômico aqui, que é a Baco Pizzaria. Muito obrigado, Baco. Nos deu aqui umas 2 pizzas aqui pra gente comer aqui durante o episódio. Já vamos abrir aqui logo, né? A Baco Pizzaria que tem na Asa Sul e Asa Norte. Ela já foi eleita 2 vezes a melhor pizza do Brasil. Tem a Casa Baco também agora, que fica lá no Casa Parque. Tá tendo Baco Miss. Olha que bonita. Bonita, hein? É, Marguerita. Cheiro, hein? Rapaz, ó. Tá tendo a Baco Music Festival lá na Casa Parque, agora na Casa Baco. É toda quinta a domingo, se eu não me engano. Tá bem legal lá, músicas, tá rolando uns jazz, pizza, cerveja, ao ar livre lá. O tempo tá bem bonito, tá bem legal pra ir lá. Então, já falei pra vocês aí, vão lá, curtam. E fica à vontade aí pra experimentar nossas pizzas aí. Tá comendo? Você pode comer? Já eu como. Já, né? Eu vou pegar uma aqui que eu tô morrendo de fome. Vontade. E estamos também aqui com o Neto, né? Nosso operador aqui. Eu falei, não falei, né? E ele aparece aqui, vai querer também, Neto? Uma pizzazinha? Deixa eu se apresentar o convidado aí, fazer aquela introdução, depois eu invado aí. Ah, beleza. Ninguém te vê não, Neto? Vem aqui pra você dar um oi. Às vezes ele liga a câmera dele ali. Às vezes eu ligo minha câmera, tem uma câmera aqui que a galera, quando é um assunto que eu vou entrar de cabeça, eu deixo a galera me ver. E é isso, então vamos começar aí nosso papo aí, bem servidos, né? Dessa pizza maravilhosa da Baco aqui. Com um baldezinho de cerveja também, né? Hoje, ó, você veio num dia bom, viu, cara? Hoje eu queria dizer, Rodrigo, que eu não bebo, viu? Fui forçado aqui. Né? Oh, desculpa. Fui forçado, pessoal, a tomar uma cerveja. Eu não bebo, não sei qual é o uma gosto arma de na cerveja. cabeça dele. É a primeira vez que eu tô experimentando. E tá sendo ameaçado ali atrás das câmeras ali, ó. Fala, bebe. E é isso. Vamos começar aqui com o nosso papo. Primeiro, fazer a nossa frase do dia, né? Os apoiadores. Vamos lá, o Neto vai ter que me ajudar. Que são o Prego Music, Ponte 61, Artworking, Vambier Studio, né? Que mais? Etc. Comunicação. Aí, Rodak, né? Rodak Comunicação Criativa. Acho que é isso. E foi? Acho que foi, né? Então foi, é isso. Faltou alguém aí? Se faltou alguém, você sabe, né? Tamo aí, ó. Coraçãozinho. É a galera que faz aí acontecer esse podcast aí maravilhoso. E temos a nossa frase do dia também, que a gente sempre começa com uma frase motivacional aí pra galera se motivar, né? Enquanto assiste. Massa. Põe aí na tela, por favor. Tempos difíceis constrói pessoas sequeladas. Muito bom. Essa é a nossa frase motivacional. Verdade. Pura verdade essa Pura frase. verdade, né? Pura Quer verdade. comentar? Quer fazer uma análise mais aprofundada? Tirando por essa frase, eu sou uma pessoa muito sequelada, né? Porque, assim, Tá passando por tempos difíceis? nesse momento eu tô, porque eu tô com uma dor na perna. Lembra que eu te falei? Eu tô manco. O cara chegou mancando aqui, O galera. pessoal não consegue ver, mas eu tô manco aqui. Então Tá difícil, eu tô com né? dor na perna. Tá sequelado. Tempos difíceis. Realmente tá sequelado, né? Tô meio sequelado hoje. Mas tá passando. A corona tá ajudando aqui. Um remédiozinho. Remédio bom, O médico passou. analgésico. Agora Exatamente. Ele não bebe, mas teve que beber pra poder curar Foi obrigado. a dor, né? Pois é. Galera, dá licença aqui que eu vou dar uma mordida, que eu tô morrendo de fome aqui. Ó, pizza da Baco, hein? Simplesmente a melhor do Brasil. Como é que é aquele negócio? ARMD, sei lá, RS. ASMR. Faz uns barulhos aqui. Então é isso. Vamos começar o nosso papo aqui. Eu queria saber, vamos começar bem do início, né? Falando de boca cheia aqui, tá bonito. Mas onde é que você é? Você nasceu aqui em Brasília mesmo? Conta a sua história um pouquinho aí, desde o início.
Então vamos lá. Isso aqui é uma história resumida ou uma história longa? Uma média, uma meio termo. Tá. Então, eu sou daqui de Brasília mesmo, nasci aqui em Brasília, mas já morei no Rio e em São Paulo algumas vezes, mas Brasília é minha casa, né? Sempre acabo voltando pra cá, atualmente estou morando aqui. Você mora onde? Aqui no Lakeside, do lado, exatamente do lado do estúdio. Ah, que legal. Então caminho, eu achei Deu que era mais. R$6 o Uber. É bom de lá pra vir a pé, né, se quiser. Você tá mancando. Eu ia morrer no caminho. Mas quando você era pequeno, você morava onde? O cara tá com a perna machucada. Eu tô com a perna machucada, velho. Não, eu falei, daria pra vir a pé se não tivesse com a perna machucada. É verdade. Mas assim, eu sempre morei, cara, no plano piloto. Sempre morei Asa Sul, Asa Norte, aí já tenho... Assim, morei no Lakeside um bom tempo, depois eu me mudei, e agora voltei pro Lakeside. Mas assim, sempre morei no plano piloto, sou de Brasília. Brasília é a cidade que eu amo mesmo, embora já tenha morado no Rio de Janeiro, em São Paulo. O Rio, eu diria que é a minha segunda casa, mas Brasília é a primeira, sem comparação, né? Então, assim, eu acabo saindo às vezes de Brasília para trabalhar e tal, mas eu não consigo não voltar. Sabe essas pessoas que se mudam, vou pro Rio e fica lá o resto da vida? Não consigo. Não consigo. E eu acho que eu nunca vou conseguir fazer isso. Eu sou meio assim também. Quando eu viajo, eu fico já sentindo saudade, querendo voltar. Porque quem nasceu aqui é diferente, né, cara? É diferenciado aqui a coisa. E as pessoas não entendem, né? É. Só quem mora em Brasília que Exatamente. sabe o que é. E você foi pro Rio pra trabalhar ou você foi pra estudar, morar lá, que sempre quis? Cara, eu já morei no Rio, acho que umas 6 vezes, de morar mesmo, assim. A primeira vez que eu morei no Rio foi em 2011, que eu levei uma peça pra lá. Eu tinha um grupo de comédia aqui em Brasília. Você que é da minha idade, não sei se você lembra, mas era um grupo de comédia chamado de 4 é Melhor. Sim, lembro. Pois é, e aí a gente ficou durante 10 anos em cartaz aqui em Brasília, lá no Teatros Bancários, fazendo peças. A gente ficava o ano todo em cartaz, muito impulsionado pela Companhia de Comédia Os Melhores do Mundo, que é uma referência pra gente, sempre foi, enfim, pro teatro brasileiro em si. E aí, pegando esse bonde dos Melhores do Mundo, a gente criou esse grupo de comédia, eu e outros amigos. Eu fiz artes cênicas na UNB, né? Então conheci alguns colegas lá, enfim, nos demos muito bem na época, fundamos esse grupo de comédia, porque a gente já percebia naquela época que a comédia era um carro-chefe para você ir bem, tanto comercialmente quanto para você aparecer. Né? Então, assim, na época não tinha ainda stand-up, não, né? Era cara, mais não tinha stand-up. Não tinha stand-up. Não me lembro de ter stand-up. Eu acho que stand-up começou... Não era fraco, né, a cena ainda. No Brasil começou, eu acho que lá pra 2008, 2009, talvez. A cena forte. A cena forte, Aí, né? Assim, começou o CQC, né, galera? Mas que eu acho que 2005 tinha alguma coisa que... eu acho que... personagem com open mic ali, né? Eu acho que talvez esse burburinho mesmo de stand-up, acho que, sei lá, 2007, 2008, 2009, por aí. Mas, enfim, eu me reuni com os meus colegas, que são meus amigos até hoje, fizemos arte cênica juntos, e aí criamos o grupo de 4 é Melhor. Já estávamos fazendo um relativo sucesso aqui em Brasília e decidimos sair. E aí fomos para o Rio de Janeiro em 2011. Esse ano, cara, foi um ano ímpar na minha vida, assim. Foi um ano de virada de chave totalmente, porque foi a primeira vez que a gente... Eu ia falar a primeira vez que a gente saiu de Brasília para fazer uma peça, mas a gente já tinha saído para São Paulo em 2009 e foi um fracasso total. Então foi a primeira vez que deu certo. Foi a primeira vez que a turma... São Paulo e deu errado. Cara, em 2009 a gente tinha uma peça aqui em Brasília que a gente já estava uns 6 meses lá no Teatro. Quem que era o grupo, assim, para ver se eu conheço alguém? O de 4 é Melhor, você diz, né? Cara... O grupo era eu, a Fabiana Cami, o Márcio Minervino, que é ator também, o Flávio Nardelli, que era roteirista, e tiveram alguns integrantes que já passaram e saíram, mas o grupo fixo era eu, Márcio, Fabiana e Flávio. E aí, em 2009, foi essa primeira saída que a gente foi morar em São Paulo. Eu estava contando a história do Rio, mas vou retroceder um pouquinho. A gente vai, volta, não tem problema não. Em 2009, a gente foi morar em São Paulo com esse grupo, né, o de 4 é Melhor. Pela primeira vez, saí de Brasília para morar em São Paulo, cara, que São Paulo é um país, né? São Paulo é... Em 2009 eu tinha 23 anos. Novo pra caralho. Eu era um bebezinho, eu engatinhava, eu não sei nem se eu andava de pé já. E aí fomos para São Paulo, cara, e a temporada foi um fracasso total. Mas é aquilo, né? Da própria frase.
né, os fracassos que vão te edificar, né? Que vão... É o que eu falo, né? Então, a gente sempre põe essas frases de sacanagem, mas a gente sempre tira ela e usa ela em alguma situação. Não, essa frase foi perfeita para esse momento. Então, assim, em 2009 fizemos essa temporada em São Paulo. Foi a primeira vez que fomos morar em São Paulo. Moramos 6 meses em São Paulo. Cara, é engraçado pensar isso em 2009, né? Porque estamos em 2023, já faz muito tempo. Sim. Mas eu lembro como se fosse hoje, a gente indo, o grupo todo se mudou para lá, a gente alugou um teatro lá em São Paulo durante 6 meses, ficamos em cartaz lá. Foi a primeira turnê, a primeira grande experiência do grupo Vocês fora que de Brasília. bancaram tudo. Porque geralmente quando vai é a convite, né? Já tem alguém bancando. Não, nós nos bancamos e tínhamos patrocínios pontuais que ajudavam a gente nesse processo. Mas a gente estava acostumado com Brasília, e Brasília a gente tinha casa sempre cheia. Então era fácil, era jogar em casa, né? Tá em cartaz em Brasília. E aí lá em São Paulo, quando chegamos lá, a gente tava competindo com... Cara, eu lembro que tinham 200 peças em cartaz. Quando a gente entrou para estrear a peça em 2009, em maio de 2009, tinham 200 peças em cartaz. A concorrência era maior, né? Era muito maior. Ainda então... mais que eram novos lá, né? Ninguém conhecia a gente, exatamente. E São Paulo é a capital do teatro, assim, sabe? Mais do que o Rio de Janeiro e tal. Então, foi muito difícil. A gente quis se produzir lá, que foi uma tacada errada, inclusive, que a gente só foi perceber Faltou depois. uma pesquisazinha, né? Faltou. A gente devia ter contratado um produtor local. Eu lembro da gente ter contratado, inclusive, uma assessoria de imprensa muito boa, mas faltou um produtor local para fazer a gestão do evento, né? Então foi um grande fracasso. Nossa, eu lembro da gente voltando para Brasília super depressivo e, meu Deus, não vou mais ser ator. Foi tipo, você desacredita em tudo, né? Fala, não tô fazendo sucesso. Nossa, foi super frustrante, assim. E aí voltamos para Brasília até para recuperar um pouco a autoestima, ver o teatro lotado de novo. Mas como é que foi a volta? Vocês voltaram e falaram, não, vamos largar isso, vamos fazer outra coisa. Ou então, tipo, não, vamos com calma, vamos recomeçar aqui em Brasília, vamos ver como é que é. Como é que foi o pensamento de vocês? Cara, teve esse pensamento um pouco negativista, assim, esse pensamento um pouco melancólico, mas eu acho que a gente não chegou a pensar de fato em vamos desistir. O grupo acabou terminando naturalmente, assim, por razões que nem tinham a ver exatamente com as turnês ou com a bilheteria. O grupo acabou terminando depois de 10 anos, mas a gente, na verdade, fez outra peça, cara. A gente criou outra peça. A gente falou, vamos voltar para Brasília e vamos criar outra peça. Vamos bombar isso aqui, vamos bombar Brasília de novo, vamos recuperar aqui o nosso poder como grupo para depois tentar sair de novo. Porque nunca foi a intenção do grupo e nunca foi a minha intenção como ator só ficar em Brasília. Sim. Eu sempre quis sair de Brasília e fazer trabalhos no audiovisual, de televisão, de cinema, que saísse um pouco de Brasília. Nunca foi minha intenção ser um ator de Brasília e só ficar em Brasília. Mas... E aí fizemos uma outra peça, que foi uma peça chamada Não Durma de Conchinha, que foi Eu lembro dela. Cara, foi um grande sucesso aqui em Brasília. 2010, 2011, fizemos aqui em Brasília. Eu lembro que a gente ficava o ano inteiro no Teatros Bancários, praticamente todo final de semana lá, com essa peça. Essa peça foi um sucesso muito bom. Aí levamos... A primeira foi qual? Primeira peça do grupo? Vocês foram levar lá para São Paulo. Chamava Eu Tenho a Última Temporada, que era uma comédia sobre os viciados em seriados. Que na época tava muito em alta, né? O seriado, né? Lost, exatamente, cara. Lost, inclusive, era a série protagonista do espetáculo, digamos assim. Sim, era muito focado na série Lost. Friends, Sex and the City. Cara, tinha Heroes. Sim. Deixa eu ver o que mais que tinha. Smallville. Prison Break. Tinha uma cena só de Prison Break. The O.C. Era aquelas séries mais antigas e tal. E... Nossa, essa peça era uma delícia fazer, cara. Era muito boa. E aí, depois, em 2011, criamos essa peça Não Durma de Conchinha e levamos pro Rio. Aí foi a primeira vez que eu morei no Rio, lá em 2011. E eu fui morar na Barra. E foi um lugar que eu me apaixonei. Nunca mais morei em outro lugar no Rio que não seja a Barra. Mas... E aí essa temporada foi de sucesso, foi uma temporada boa. E aí esse foi um divisor de águas, né? Esse ano e essa peça, porque nesse ano eu comecei a fazer testes na Globo também, por conta dessa peça. Porque alguns produtores de elenco iam lá na peça e chamavam a gente para fazer testes na Globo. Legal. Então foi uma coisa muito legal, porque éramos atores só de teatro.
naquela época. Vocês nem pensavam em fazer TV, né? Cara, já me perguntaram isso, eu já pensava, eu não lembro muito, mas eu sei que quando eu soube que o produtor de elenco da Globo foi ver e queria falar com a gente, depois chamou a gente pra fazer teste, eu lembro que isso deu um friozinho na barriga. Dá uma mexidinha, né? Deu uma mexida, deu uma mexida. Eu falei, nossa, Imagino. como é que deve ser fazer um teste na Globo? Porque geralmente a galera de teatro não gosta de misturar muito, não. Tem né? isso, né, teatro cara? Tem com isso. TV. Tem isso. Dá descredibilidade, né? Sei lá. Você diz... Você acha que esse frio na barriga foi muito por ser a Globo, ou você acha que qualquer âmbito de TV vocês sentiriam isso? Não, eu acho que por ser a Globo. Acho que por ser a Globo... Já pesa mais um pouco, né? Pesa mais. E... Ainda mais na época que a Globo comandava. É. Né? Hoje em dia já tá mais Sim. diferente. Né? Não tinha streaming, né, na época. Não lembro como é que era o YouTube. Não sei se era tão forte. Acho que tá bem começando ainda. Mas assim... Monetizado ainda. Mas eu acho que o que me deu frio na barriga foi o fato de sair da linguagem do teatro para ir para a linguagem da TV. Ah, sim, uma coisa nova. Uma coisa nova. E, Tipo, mudar de emprego, né? cara, mudar de emprego... Eu vou te falar que é quase mudar de profissão também. Porque eu não tinha esse conhecimento, obviamente, que eu tenho hoje com 38 anos, mas a interpretação para televisão é muito diferente da interpretação Sim. para teatro. É. Então eu não tinha esse conhecimento. Contanto que o meu primeiro teste na Globo foi muito ruim. Foi muito ruim. Porque você lembra o que era? Pra que era? Não lembro pra que era, mas eu Mas o que você tinha que fazer? Qual que era o teste? Cara, eu não lembro exatamente do texto. Malhação. É porque às vezes você faz um teste lá. É. Eu fiz Malhação depois, sabia? Em 2015 eu fiz Foi Malhação. mesmo? Foi. Mas você fez personagem ou... Fiz personagem. Era um detetive. Era já, né? Era Malhação essa mais nova, né? Era Malhação mais nova, 2015. Que era quem? Era quem o núcleo ali? Era Cara, vagabanda, era... Não. Só me situa assim, pra saber. Não. Cabeção, era Não, aí o Cabeção é muito atrás, né? Muito atrás. Mas enfim, onde a gente estava? Malhação, você fez o teste na Do TV? teste, pois é. Aí esse meu primeiro teste na Globo foi muito ruim. E eu tive a sorte do produtor de elenco ter assistido a minha peça. Então, assim, ele gostou de mim por alguma razão. Então, por mais que meu teste tenha sido ruim, meu teste na Globo tenha sido ruim, ele viu um potencial em mim no teatro. Sim. E ele chegou a conversar comigo. Aí ele falou, Bernardo, eu te vi no teatro, eu sei o ator que você é, mas esse teste que você fez aqui Não dá. não rola. É porque eu acho que eles têm mais um feelingzinho também, né? Saber que, pô, você vai fazer um teste aqui, você não vai ser o 100% natural, né? Então ele já deve dar esse desconto. Falar, pô, não, o cara tava nervoso, o cara... Eu acho que não tinha sabe isso, ainda, velho. né? Eu tava nervoso, sem dúvida, porque quando você entra ali no Projac pela primeira vez, é algo realmente Sim, intimidador. Porque Já passei ali na frente já. é sinistro, cara. Ainda mais eu de Brasília, ator de teatro. Aí eu entro no Projac parece Asa Sul, de tão grande. Gigante. Entendeu? Então você fica... Aí você entra num estúdio. Pô, é uma coisa, cara. Chegou a encontrar algum artista assim no dia que você foi? Pra dar mais Não. nervoso ainda. Olha só, não encontrei, sabe por quê? Porque quando você vai fazer teste, principalmente esses testes iniciais de cadastro, você entra pela portaria 4. E os atores que já estão fazendo novelas geralmente entram pela portaria 3. E é bem distante uma portaria da outra. Então, assim, É um condomínio, né? é um condomínio. Então seria muito difícil ver alguém ali. Saquei. Porque você entra na portaria 4, você sai pela portaria 4, você tá ali naquele lugarzinho, entendeu? Mas, enfim, naturalmente vi vários muito depois que eu entrei e tal, eu contracenei com vários, aí foi muito legal. Mas esse início de fazer testes, cara, foi tenso, difícil. né? Mas aí você fez o teste, não foi bem, mas mesmo assim o cara falou, não, vou acreditar em você. Eu tive essa sorte aí dele ter me bancado, porque normalmente quem não vai bem no primeiro teste, dificilmente é chamado para fazer outros testes. E ele tinha visto minha peça, enfim, me bancou e falou, volta daqui uma semana para você refazer esse teste. Aí voltei, aí ele começou a me chamar para mais testes. Então, antes de eu pegar a minha primeira participação, antes de ser um personagem, a primeira participação, que é algo muito pequenininho, enfim, existem participações e participações, mas eu comecei em participações super, sabe, o cara do cafezinho, aceita um café?
Já era pra cara. O que já é, do super caralho difícil, já, né? cara, pra quem tá chegando. É muito difícil. Não, e deve ser do caralho também. Você já fazer só essa pontinha já deve ser. É. Olha lá, mãe, vou aparecer lá na novela. Não, e uma coisa que eu fui notando, porque antes de eu pegar meu primeiro contrato, a gente estava falando sobre isso, né? Em 2011 eu fiz meu primeiro teste. Eu fui pegar o meu primeiro contrato na Globo em 2013, 2 anos depois. Então eu fiquei 2 anos fazendo muita participação especial, assim, participação que começou bem pequenininho, aí foi crescendo. Mas hoje eu tenho uma coisa na minha cabeça que é a seguinte: fazer participação numa novela é mais difícil do que ter um personagem. É mesmo? É. Por quê? Vou te explicar. Vê se você acompanha a minha ideia. Cara, eu já fiz algumas novelas na Globo com personagem. E já fiz muitas participações. Quando você tem um personagem, quer dizer que você grava sempre. Você grava sempre, você está em contato com o elenco, com a direção, você está íntimo daquele local. Você cria um costume, você já não fica mais tão nervoso, porque você está ali todo dia, as pessoas te conhecem, o diretor te conhece, o câmera te conhece, o cara da luz te conhece. Então é meio que você começa a se sentir familiarizado naquele local. Participação, não. Participação, você chega, ninguém te conhece. Às vezes você tem participação com textos enormes. Entendi. Com textos enormes. A pressão é maior, né? A pressão é maior. A pressão... Cara, eu tive um episódio que eu passei com o... Não sei nem se poderia falar isso aqui. Pode. Mas enfim. Que pode tudo, cara. Na verdade depende... Se não for te prejudicar... Assim, daí Eu não vou falar o nome do diretor, então. Mas eu passei por uma situação com um diretor, nesse esquema de participação. Um diretor... Alô, Walter. Cara, um diretor famosíssimo na Globo, tipo... Primeira prateleira, cara lá da novela. pra 3 nomes. Já vai vendo aí, galera. Já vai fazendo os cálculos aí. Aí, cara, fui fazer participação, eu era um jornalista. Um publicitário, mentira. Era um publicitário, igual você. Novela? Novela. Aí, cara... Vocês ficam dando molinha, eu vou comer a pizza toda, viu? Então, Vai Aí continuar era um isso. publicitário que estava fazendo uma pesquisa, ia fazer uma entrevista, alguma coisa, não lembro direito. Acho que isso foi 2012, não sei, velho. Uma coisa assim. Mas aí... Era um texto desse tamanho, cara. Era uma folha inteira desse tamanho. E participação, aquele esquema que eu te falei. Tô chegando lá, ninguém me conhece, eu não conheço ninguém. Então você fica nervoso, inevitavelmente você fica nervoso. E eu nunca tinha tido um personagem, então assim, realmente era a primeira participação, aquela coisa super fria e mecânica. Aí eu levei o texto pra... Porque assim, quando você chega na Globo, você espera num camarim, quando chega a sua cena, eles te levam pro estúdio. É tudo bem organizadinho, eles te levam pro estúdio. E aí, quando me chamaram, eu fui pro estúdio com o texto. Obviamente que eu já tinha trabalhado em casa, já tinha decorado, né? Assim, eu sou um ator disciplinado. Então eu estudei, fiz o meu trabalho de casa e tudo, estava super preparado, mas levei o texto como um apoio, né? Como um apoio. E aí cheguei lá, e na televisão, cara, é uma coisa também que, pra quem é ator de teatro igual eu, quando chega na TV é tudo muito rápido, entendeu? Tipo, não tem ensaio. Você chega e já grava. Não é igual o teatro, que você ensaia 3 meses uma peça. Às vezes, não tem nem ensaio. Você só chega ali no estúdio. O diretor perguntar com o texto decorado, vamos gravar? Você vai ficar aqui, você aqui, vamos gravar. Às vezes já grava direto, sem ter nem ensaio. Então, isso era uma coisa que me chocou muito. Por isso que eu acho muito importante o ator estar muito preparado para fazer televisão. Porque se ele não estiver muito preparado, muito autoconfiante, ele não aguenta essa pressão, entendeu? Faz sentido. Faz sentido, né? Aí nesse caso eu cheguei e levei o texto. Aí esse tal diretor falou, vamos passar a cena? Aí eu falei, vamos passar. Só que eu fiquei nervosão, cara. Fiquei nervosão, meio que esqueci como é que eu começava a cena. Esqueci, deu um branco. Esqueci como é que eu ia começar. E eu começava Nem a nas cena. minhas provas. Aí Estudava e dava um branco. Aí eu dei uma olhadinha pro texto que tava do meu lado. Aí, cara, esse diretor pegou o texto. Eu tava meio com ele na mão, ele pegou o texto da minha mão, meio que jogou no chão e virou pra mim e falou: ninguém te avisou que os meus atores não podem trazer texto pro estúdio? Isso, um estúdio, 30 pessoas me olhando assim, tipo... Tomando a comida de viu, rabo. ô idiota?
Cara, Na frente de todo mundo. aí eu tipo assim... E essa cena eu lembro que era com o Gabriel Braga Nunes e o Thiago Fragoso. Eu sei que eles me olharam assim, tipo assim... Tá tudo bem, fica calmo. Tamo com você, tá tudo não é o primeiro bem. que passou por isso. Exatamente. Cara, e aí de algum jeito eu consegui lembrar e conseguiu sair aquela cena. Eu não sei como, mas saiu. Deu um branco que você fez quando você acordou. Tava feito. Quando eu já tava em casa, já tinha acontecido a cena. Tipo assim, mas foi, cara. Aí depois eu voltei pro camarim com o Gabriel, o Gabriel Braga Nunes, e ele falou, nossa, eu fiquei nervoso por você ali. E aí... Ela já deve ter passado por isso. Não, também, já, né? já. Então assim, cara, fazer participação é mais difícil que fazer personagem. Sim, é. É mais Desse difícil. ponto de vista, realmente é. Dependendo da participação. Claro que se for uma participação irrelevante, né? Tipo, eu trazer o cafezinho, aí realmente não. Mas se é uma participação de peso, é mais difícil que fazer personagem. É, realmente. Você botando esse ponto de vista aí, agora eu entendo como é que é. É, porque personagem você já tá íntimo, cara, da galera. Você não tem... Lógico Tem que... liberdade pra construir ele também. Total. Né? É. Você tira um peso, claro, te dá uma responsabilidade. Uhum. Você tem que criar uma personalidade, né? Baseado no que o autor quer, mas ele tira o peso de você assim, poder mexer, dar um toque, ó, eu acho que vou fazer ele mais assim, vou puxar ele mais para esse lado, baseado no roteiro. Então te dá essa liberdade de poder moldar o personagem, ele, claro, dentro do limite ali do autor. Sim. Mas é mais tranquilo. Agora, uma pergunta que eu sempre tenho. Eu tenho muitos amigos atores que trabalham na TV também. Que legal. Eu tenho muitos amigos atores e aí... Xvideos que eles fazem. Não, não sei. Vai, né? Agora no OnlyFans eu sei que tem algum. Eu sempre pergunto Sabe pra abrir? eles... Aqui? Eu sempre pergunto pra eles... Tá abrindo aí, Neto? Tem... Já te levo aí já. Tá, eu vou abrir aqui. Só fazer a pergunta. Faz aí. Tem a diferença do teatro pra TV, você deixa muito claro, mas eles falam muito de ator de teatro vai bem na TV na maioria das vezes, e ator que começou na TV, sempre fez TV, não fez teatro, quando vai pro teatro passa mal. Isso é uma realidade? Cara, eu acho que é uma realidade sim, porque... na verdade é um paradoxo isso aí, porque assim, o ator ele tem que ser bom em todas as frentes. Ele tem que ser ator. E, na verdade, o bom ator, ele é bom ator em qualquer linguagem que ele esteja. Ele é um bom ator no teatro, é um bom ator na TV. O desafio é um bom muda, ator, né? Mas ele vai ser A linguagem muda, mas... E tem atores que defendem também que a interpretação é a mesma. Você não precisa mudar. Mas eu acho, assim, no meu íntimo, eu acho que tem que mudar. Você tem que se adaptar à linguagem. Qual que é uma? Dizem que um tem que ser mais escandaloso, mais visual. Acho que é na TV, né? Você tem que ser no mais... teatro. É no teatro, né? Porque a TV tem mais recurso para aprender. Tem um áudio. Exatamente. Um áudio mais definido, as coisas acontecendo atrás ali, tipo o carro passando, o porteiro fechando. O teatro é meio, a maioria, estático, tem um cenário ali estático. Você tem que fazer o público lá do fundo ouvir, né? Que prende o telespectador. Entendi. Aí a dramaturgia é mais profunda, né? A interpretação tem que ser diferente, assim, nesse sentido. Porque no teatro, realmente... Mas isso varia também, velho. Porque varia também do tamanho do teatro também. Então é tudo muito... Se você tá fazendo um teatro, uma peça num teatro pequeno, você pode fazer uma interpretação mais realista, mais próxima da TV. Agora, se você tá fazendo uma peça num teatro para 2.000 pessoas... Então você vai ter que colocar uma energia mais física mesmo, uma energia vital, que você fique maior. Todo mundo te entender o que está acontecendo ali, né, no palco. Você vê muito de monólogo, né? Sim. Isso, exatamente. Porque tá falando só ela com ela mesma ali, com o público, e tem que chamar, tem que atrair a atenção de alguma maneira. Claro que o texto tem que ser bom, né? A interpretação tem que ser boa também, mas o que ele puder agregar para poder prender As pessoas estão te ouvindo? Sim. Que bom, que bom. Então, acho legal isso, falar dessa diferença, que muita gente fala do meio da TV onde eu trabalho, fala também dessa diferença. Cara, mas eu vou te falar o seguinte, o ator mais bem preparado, sem dúvida alguma, é o ator de teatro. Sem dúvida. Eu acho também. É o ator de teatro, ele é o mais bem preparado. O ator de teatro geralmente joga em todas. Ele tem que lidar com improviso, né? Com Por exemplo, se eu não tivesse a bagagem de teatro que eu tenho, eu não ia conseguir fazer TV. O teatro que me deu essa experiência, essa força,
maturidade em cena. Então, o teatro é fundamental. Eu tenho um curso de teatro aqui em Brasília, né? E eu sempre falo que o teatro é a porta de entrada. Sim. E tem muitos atores que fazem TV e não fazem teatro exatamente por conta disso. Porque eles se colocaram num molde que não saem mais desse molde. Criou uma persona ali artística que só faz aquilo. Contanto que vários atores de televisão fazem sempre o mesmo papel. Sim. Já repararam isso? Sim. Sempre o mesmo papel. Ou também, às vezes, ele até muda de papel. Às vezes ele, sei lá, fazia o vilão, agora faz o mocinho. Mas ele faz o mesmo a mesma interpretação em qualquer... Pode ser o cara um alemão ou um brasileiro, ele faz mesma faz coisa. A mesma coisa. Sotaque igual, tudo igual. E isso eu acho assim, cara... Porque, assim, isso não é uma coisa que me apetece muito, porque eu acho que a questão do ator é exatamente diversificar e ter desafios pra você. Porque se você ficar fazendo a mesma coisa... Claro que na televisão, como a gente conversou, você não pode exagerar na interpretação. Porque a câmera tá muito perto e a câmera ela lê o seu pensamento, ela vai muito profundamente dentro de você. Então você tem que ter uma verdade interior muito grande. Você tem que acreditar no que você tá fazendo. Você tem que acreditar no que você tá fazendo. Você tem que ter uma verdade cênica muito Cara, forte. isso que eu acho foda, velho. Eu acho isso da atuação foda. Porque você acha que é só ir lá, falar, gravando e você vai fazer uma cena. Não. Você tem todo um preparo, né? Você tem que acreditar, você tem que entrar na personagem. Você tem que falar assim, olha, neste momento eu estou fazendo isso de verdade. Vou comer uma pizza. Então você tem que botar naquela cabeça. Vou comer uma pizza, né? Você tem que fazer como se fosse real, né? Se não tiver... Tá dando pra entender? Você não decorou um texto, você tem que fazer como se fosse natural aquilo, né? Sim, e vou te falar que aqui no Brasil ainda, a questão da novela ainda é uma outra interpretação, ao meu ver. Que não é esse realismo que eu tô te falando. Que esse realismo de interpretação que eu mais gosto, no Brasil a gente acha no cinema. No cinema, exato. A novela tem uma cadência ali diferente. Ela acho que ela é mais caricaturada, né? De alguma forma, sim. De alguma forma, sim. Por exemplo, você vê uma série americana, não sei, alguma série uma série de drama, por exemplo, que vocês gostem, e pega e vê uma novela, cara, interpretação totalmente diferente. Ali é uma interpretação realista. Sim. Sabe? Tanto é que nos Estados Unidos eles falam, como é que é? Novela, eles dão outro nome, não sei o que, soap, né? Soap opera, né? Soap opera, Mas eu gosto mais dessa interpretação realista, americana. Essa é que eu pego. Essa é que eu gosto de fazer. Sim. Tem uma interpretação mais... Eu não sei se vocês já assistiram ou estão por dentro, mas tipo, dessas novelas coreanas. Coreanas, que ali é tipo uma... Eu acho que até pro teatro é uma interpretação exagerada, né? A novela mais teatral. 90 também, Usurpadora, essas novelas mais antigas, né? Que cortou um pouquinho o dedo e cara Então isso é mais teatral, né? É mais teatral. É um gênero legal também, assim, mas assim, pessoalmente eu prefiro fazer coisas mais realistas, sabe? Sim. Na televisão. E no cinema também. Cinema mais imersivo. Pro telespectador, com certeza. Mas pro ator também. Cara, se você me perguntar qual que você gosta de fazer mais hoje... Você já fez os três, né? Teatro, os três. Televisão e cinema. Teatro, televisão e cinema. Você YouTube. YouTube já fiz. Tô já ligado. fiz dublagem, muita dublagem. O cara Já fiz muita dublagem, Então vamos inclusive. falar de todos aí. Vamos falar de todos. Cara, de todos, hoje, cinema. Se eu pudesse, eu fazer cinema o ano inteiro. Porque o cinema, ele tem uma magia que... Não tem outro lugar, entendeu? Na televisão você não encontra, no teatro também. Claro, o teatro é maravilhoso também e tal, mas assim, eu faço teatro há 20 anos, então já fiz muito teatro. Cinema eu não fiz tanto como eu gostaria. E televisão é uma coisa mais industrial, mais burocrática ali, sabe? É tudo muito rápido. Sim. É o produto que está no intervalo dos comerciais, entendeu? Então, é uma maquinária ali que gira muito rápido. Então, quando eu fui contratado da Globo, que eu já fui algumas vezes, você grava ali, sei lá, 8, 10 cenas por dia. No cinema, você grava 3. Você se aprofunda, você tem um tempo de pesquisa, de preparação.
E é que nem você falou também, na novela é mais rápido, né? Não Muito dá rápido, tempo de você muito ensaiar, rápido, de você não dá. entender. Às Tem que vezes, entregar e pronto, né? Eu já fiz uma novela que teve uma preparação antes, mas também foi muito corriqueira, não foi igual ao cinema também. Não é bem uma regra, né? Geralmente é mais... Vamos lá, Vamos lá, vamos fazer. Deu. Eu fiquei assustadíssimo quando eu cheguei. Por exemplo, o que já tive de relatos assim, de amigos que fizeram já, é de quando eles participavam de uma novela que tinha uma temática estrangeira. Por exemplo, sei lá, uma novela que tem a temática grega. E a galera, a gente como telespectador fica pensando tipo, não, eles viajaram para lá, eles conheceram a cultura, e na verdade vem um consultor, dá meio que uma aula ali, bate o roteiro junto, olha, tem que falar essa palavra é muito importante, esse sotaque é muito importante, e meio que é isso e vamos gravar, né? Então não tem, né, não é mais muito aprofundado, né? Cara, não é, mas isso também é muito de ator para ator também, né? Eu sou um ator que eu gosto de estudar, então certamente se eu pegasse uma novela de época eu iria me aprofundar no contexto histórico da obra e tal. Mas assim, é isso que a gente falou, televisão é muito rápido, cara, é muito rápido. Então isso é muito assustador, assim, porque eu que venho do teatro, o teatro tem uma pesquisa antes, Sim. Você passa um mês lendo o texto para depois levantar a cena, tem toda uma coisa pré, no cinema a mesma coisa, você tem tempo para criar o seu personagem, para explorá-lo, sabe? Para ver as camadas do seu personagem, enfim. Pode fazer, refazer, assim, né? O cinema de alguma Tem forma... mais liberdade, assim. O cinema você faz a cena, cara, sei lá, às vezes 20 vezes. Porque a câmera tá aqui, depois ela fica aqui, depois ela fica aqui, depois ela fica embaixo. A televisão não, o estúdio já tem 4 câmeras, igual essas aqui que a gente tá gravando. O estúdio é isso, são 4 câmeras. Então tá pegando, tem uma câmera que pega você, uma que pega geral, 2 que pega geral, outra pega outro cara. Você não precisa fazer várias vezes. E é isso, né? Você faz uma vez. Se deu tudo certo. Entendi. Eu acho que eu nunca gravei na televisão uma cena mais de 3 vezes. Você já fez série na televisão ou só novela? Não, sério, eu nunca fiz. Porque acho que deve ser um ritmo também mais diferente, né? Talvez seja. Sério, eu nunca fiz. Mas eu fiz muito Zorra Total. Foi mesmo? Fiz muito Zorra Total. Fiz 1 ano e meio de Zorra Total, em 2012. E aí, como é que foi a experiência? Foi muito boa porque foi meu início na Globo. Eu ia fazer uma piada aqui, mas... Pode fazer. Você tem coragem de falar isso. Cara, não, mas eu tô brincando. Não, nada. deve ser uma escola. Foi uma escola de fazer televisão, exatamente. E eu fiz na época do Zorro bem antiga. Não era o Zorra do formato novo. Sim. Era o Zorra do formato antigo. Mas, naturalmente, assim, pra gente não são piadas que pegam pra gente. Mas naquela época o Zorra Total era pra um outro público. Sim. Não era pra gente. Era uma galera que não saía no sábado à noite e ficava deixar a televisão ligada exatamente. e assistia, né? Por assistir. Por isso que tinham que ser piadas bem populares e fáceis. Tipo, era pra nossa voz. Não era pra pensar, né? Era pra deixar a televisão rolando lá. Exatamente. Legal. Mas isso, depois de um tempo, me incomodou um pouco. Sim. Porque eu já estava fazendo há 1 ano e meio e apesar de eu ter tido um grupo de comédia aqui em Brasília, eu nunca quis ser comediante. Eu nunca quis ter esse título, entendeu? De tipo humorista, comediante. Eu sempre quis ser ator. Né? E fazendo só peças de comédia e fazendo Zorra Total, eu estava totalmente comediante. Eu chegava a um ponto de não gostar que as pessoas falassem comigo, você é comediante. Tem a obrigação de ser engraçado, né, cara? Não, isso é horrível. Isso é foda. Conta piada aí. Não, essa obrigação é horrível. Ainda mais porque eu sou uma pessoa tímida. Entendeu? Eu sou ator, mas sou tímido. E aí as pessoas às vezes vêm no palco e assim, me veem lá fazendo um personagem e acham que eu sou assim na vida real. E eu não sou assim mesmo. Entendeu? Então... Eu sempre quis ser ator, não queria ser comediante. Aí eu fui conversar lá com os diretores da Globo, os produtores, e falar, olha, eu não tô muito afim de fazer, eu queria mudar minha trajetória aqui dentro da Globo. Aí um produtor que era mais meu chegado ali, ele falou, você tem que parar de fazer Zorra Total e eu vou te direcionar para outros testes, para novela agora. Falei, legal. Beleza, é isso que eu quero. E aí demorou um pouquinho, mas... E o cachezinho era legal no Zorra? Cara... Dava pra... não lembro muito. Não, mas não acho que não era muito não. Não era muito não, porque... É porque ali você vai... Mas dava pra parar assim e falar, não, agora eu quero me dedicar, vou parar do Zorra, vou me dedicar a fazer outros papéis. Não quero sair da comédia. Dava pra largar assim de boa? Dava, né? Cara, isso foi 2012. Não, assim, eu acho que... Eu não me lembro exatamente quanto eu ganhava não, velho, pra falar a verdade. Não, sem números, assim, só pra eu saber se era...
dava pra largar, pra você se dedicar pra outra coisa. Cara, Não era uma coisa tentadora. é porque assim, eu nunca dependi só da Globo financeiramente. Então, eu acho que isso para um artista é uma coisa fundamental. O artista não pode depender de um veículo Sim. que está te contratando e que pode te demitir a qualquer momento. Uhum. E eu percebi isso quando eu tive meu primeiro contrato na Globo. Agora a gente vai entrar num assunto bom, que é o seguinte. Eu tive esse pensamento ingênuo e ilusório quando eu tive meu primeiro contrato na Globo, que foi quando eu fiz uma novela chamada Joia Rara em 2013. Uhum. Foi meu primeiro contrato. Aí eles me contrataram durante 6 ou 8 meses, não me lembro ao certo. E aí eu pensei assim, agora que finalmente eu peguei um contrato nessa novela, eu vou ficar aqui pra sempre. Tipo, vou ficar aqui pra sempre, vou emendando novela por novela e tal. Só que aí não foi assim, acabou. Acabou a novela, você tá demitido. É por obra, Por né? obra, exatamente. Então acabou a novela, você tá demitido. E aí depois eu tive esse insight, essa constatação, né? Tipo assim, não dá pra depender da Globo. Uhum. Não dá mesmo. Nem os grandes hoje em dia estão se garantindo mais, né, Nem cara? os grandes, Tão cara, todos sendo exatamente. demitidos. Nem os grandes. Então, assim, essa vida de artista é complicada nesse sentido, né, cara? Porque Os até... grandes que eu falo assim, porra, Tony Ramos. 40 anos. E não tinha prazo de validade. Era Exatamente. Eram as pratas da casa, ninguém mexia. dinossauros da TV. Total. Tudo bem que o que eles ganhavam por mês dava pra fazer um pé de meia pros netos já, né? Mas é porque antigamente era outro esquema, né? Eles pagavam pra você não ir pra outra emissora. Isso, só pra ficar na geladeira. Exatamente. Ficar na geladeira. Hoje em dia não tem mais isso. Né? Funcionava como se fosse uma rivalidade de time de futebol, né? Fica aqui, eu não vou te botar pra jogar, mas você vai ficar aqui só pro meu adversário não ter alguém do seu gabarito, né? Não tem novela pra te colocar, mas ele também não vai poder te usar lá, né? Uma outra coisa que eu acho interessante a gente falar mais sobre o cinema, até pegando o gancho que você falou que de todas essas modalidades de atuar, é a sua favorita no momento e há algum tempo. Qual foi o seu primeiro contato com o cinema? Ele veio por conta da Globo ou ele veio por conta do teatro? Vou te falar. Por isso que eu contratei aí, ó. Essa história é boa, essa história é boa. Cara, meu primeiro contato com o cinema foi em 2011. Lembra daquele filme que foi rodado em Brasília, Faroeste Caboclo? Sim. Então, ali foi meu primeiro contato com o cinema. Foi produtor voluntário dele, né? Então, aí teve um teste para um personagem muito bom lá, que era tipo o melhor amigo do Jeremias. Aí eu fiz o teste, passei no teste. E aí teve essa preparação antes do filme ser gravado, que eu adorei fazer, que eu falei para vocês, que essa preparação é muito gostosa pro ator, porque te coloca ali no personagem e tal. Só que aí as datas de filmagem bateram com a estreia da minha peça no Rio. Porque foi esse ano que eu levei a peça pro Rio. E aí já estava o teatro fechado, as diárias de filmagem, porque foi filmado aqui em Brasília, né, o filme. Já estava tudo fechado, eu tive que escolher ali naquele momento se eu ia fazer o filme com um personagem bom ou se eu ia fazer a peça no Rio. Eu tive que escolher. Tava tudo fechado já. Tava tudo fechado. Aí eu decidi fazer a peça, cara. Mas foi bom, porque essa peça me levou pra Globo, então foi bom. Te deu um caminho aí. Só que aí eu cheguei a fazer umas 2 diárias de filmagem no Faroeste Caboclo. E ali foi... Depois eles tiveram que refazer, inclusive, porque eu tive que sair. E foi super turbulenta essa saída, porque eles falaram, pô, você já gravou, vai ter que sair. Caralho. Eu falei, cara, eu vou ter que sair. Deu um prejuízo pros caras. Dei um prejuízo. Aí... Foi meu primeiro contato com o cinema, cara. E num filme muito grande. Num filme muito grande. Então eu... E no papel... Num papel Quem relativamente que é bom, o diretor? É daqui de Brasília também, né? Cara, quem que era o diretor, velho? Pô, os meninos falaram aqui Nossa, agora... do Eduardo e Mônica, eu esqueci o nome. O René Sampaio? René Sampaio. Foi isso mesmo. Ele mesmo. Foi. Inclusive queremos você aqui, viu? E aí, esse foi o seu primeiro contato, mas acabou você não acabou aparecendo no filme, né? Não. Qual foi o seu primeiro contato? Aparecendo. De filme mesmo, né? Cara, eu acho que o meu primeiro contato que eu apareci mesmo foi no filme O Candidato Honesto, do Leandro Hassum.
Que eu Na fiz época uma... que ele era engraçado. Que foi, acho que em 2014, eu fiz uma participação lá. Eu era um repórter, estava entrevistando ele e tal. Eu acho que tem o Candidato Honesto 1, 2, não sei se chegou até o 3. 3, eu acho. Mas eu fiz, eu acho que esse primeiro mesmo. Eu sempre confundo os dois com Até que é só que você paga, porque eles são... São meio parecidos, Contemporâneos e ele tá nos dois, né? Sim. Não, esse foi o meu primeiro, o Candidato Honesto. Foi o filme que eu fiz e foi ao Acho ar. que tem até o 2, eu acho só. Né? Ou até a Sorte que você para que vai até o 3, né? Acho que sim. Esse Mas... foi o primeiro, e esse ele te abriu mais portas? Você... Não abriu porta nenhuma, velho. Foi só uma participação, e não abriu porta nenhuma. Porque às vezes tem a tendência mesmo as pessoas pensarem que vai fazer isso aqui, vai abrir porta. Às vezes não abre nada. É só pra você fazer mesmo. E tem coisas às vezes que você faz, que você pensa, cara, vou fazer isso aqui. E isso te abre uma porta. No fundo tá tudo meio interligado ali, só que você não sabe o que vai dar bom. Não dá pra então negar, né, serviço. Você tem que fazer tudo. Cara, hoje eu nego muita coisa. Hoje eu tô negando muita coisa porque assim, hoje eu só quero fazer as coisas que realmente valem a pena. Entendeu? Tem que valer a pena hoje. Sim. Porque eu já fiz muita coisa de participação. Você já tá num patamar que você já pode estar escolhendo lá um pouquinho, né? Porque eu já fiz muitas participações na Globo. Eu fiz umas 30, cara. Umas 30 participações. Tipo, Grande Família, Tapas e Beijos. Essa época do Zorra Total era participação. Só que era muita participação. Então... Era em quadro? Era vários né? quadros. Não Eu era fixo. Não tinha um fixo. Eu era tipo um ator coringa. Eu fazia vários quadros, várias coisas. Então, assim, fiz muita participação. Então, participação já é uma coisa que... eu só aceitaria se fosse muito boa. Entendeu? Se fosse algo assim muito bom. O que já teve também. Já tive participação muito boa. Qual? Já fiz uma, por exemplo, na Grande Família, que eu era o filho do Agostinho, em 2015. Que eu fiquei 3 capítulos. Que legal. Foi uma participação muito Grande boa. Família, eu adoro o Grande Família. Era muito massa. Ainda mais eu era fã de todos do elenco ali. Era o melhor elenco da Globo aqui do programa. Pedro Cardoso. Eu era o filho dele. Legal. Mas era o mais velho ou, tipo, não tinha aquele menininho? Eu era esse menininho mais velho. Mais velho. É. Que legal. Que era um episódio do futuro lá. Que era o Flo, né? E aí... Pô, vou até reassistir agora, velho. Aí eu participei bem de um episódio, os outros 2 foram ceninhas mais picadas. Mas foi super legal, cara. Legal. Foi super legal. Não, e ele a gente falou dos dinossauros da TV ali, você tava com um elenco... Porra, tava. E eu lembro que Marcos Nanini. Ele é... Marco Nanini, ele é foda demais. Tia Marieta Severo, André Beltrão. Uma galera muito massa. Good Stress. Então, eu conversei muito com ela, inclusive. Porque no dia que a gente foi gravar a minha cena, deu algum problema na câmera, em alguma das câmeras, não sei o quê. Atrasou umas 3 horas, eu fiquei conversando muito com ela. Ela foi tão gente boa. Então, que massa. essas coisas a gente acha que o pessoal é tudo otário, né? Tipo, artista, estrela. Mas são os caras gente boa, né? Alguns são, né? Alguns são, Não, sim, sempre tem. Alguns são, mas... Mas a gente acha assim, tipo, que nem você falou na situação que você passou lá, que você tomou uma comida de rabo lá do diretor. O pessoal se solidarizou, né, com você. Tipo, pô, eu já passei por isso também, né? Muito. O Gabriel Braga Nunes, que foi esse ator que me ajudou, eu já era fã dele como ator, eu já tinha visto várias peças dele. Ele é um ator de teatro também. E depois a gente ficou conversando bastante no camarim e conversando exatamente sobre isso. Porque ele já tinha feito muitas participações antes de ser um ator, né, benquisto, consagrado e tal. E na época eu nunca tinha pegado nenhum contrato. E aí a gente chegou nessa conclusão. Caramba, participação é muito difícil, cara. É muito difícil. Você chegar do nada num lugar, no meio da trama, todo mundo já se conhece. Você chega às vezes com um personagem difícil. Ali. Você não sabe nem que câmera é a sua, onde entra, com quem fala. Cara... Você já é olhado com os maus olhos já, né? Tipo assim, aí lá vai fazer besteira. Quem é esse cara que tá chegando aqui de Brasília? Vai fazer como besteira, assim? Entendeu? É difícil mesmo. E pegando um pouquinho o gancho do teatro agora, na verdade voltando para o assunto do teatro, que nesses últimos meses repercutiu bastante aquela situação e as falas do Antônio Fagundes sobre a pontualidade e tudo mais. Que você pensa disso tudo? Eu vi alguns outros atores em outros podcasts falando, eu queria saber. Eu não vi isso, não. Cara, eu acho que o Antônio Fagundes... Só para contextualizar, quando dá o horário da peça, né, que toca o último sinal, né, pra galera saber que vai começar, ele fecha Não, assim, se a peça dele é 9 horas, deu 9 horas, ninguém entra mais. E eu acho certo. Independente, você já pode ter comprado. Não, mas é porque o Antônio Fagundes faz isso há 20 anos.
Não foi agora. E é avisado também quando você avisado vende, no ingresso. Exatamente. Ele coloca no ingresso. Que o espetáculo começa pontualmente no horário. Ou seja, se você chega 9 horas, a peça às 9, você está atrasado. Sim. Porque se a peça começa às 9, você tem que chegar no mínimo... Já é pra você estar sentado. Já é pra você estar sentado. E eu já vi várias peças dele. Inclusive vi o Baixa Terapia, que ele tá em cartaz agora no Rio, que é muito bom. Só que tem um detalhe nessa questão. O Antônio Fagundes pode fazer isso. Ele já tá uma moralzinha. Ele pode fazer isso. Agora imagina vou começar a peça 9 horas, quem não tiver... Não dá. Mas ele pode. Então, nesse sentido, ele tá certo, porque ele tem essa credibilidade de bancar isso. Agora, se for um ator que não seja um medalhão tão grande quanto ele, não vai conseguir fazer isso. Porque as pessoas se atrasam Mesmo sendo o correto, né? Mesmo sendo correto, mas assim, as pessoas vão precisar do dinheiro daquela bilheteria. As pessoas vão precisar que aquela roda gire. Então, assim, eu acho que ele tá certíssimo, porque eu acho que isso é uma forma também de educar o público, porque o público de teatro, cara, é muito mal educado. É muito não mal entende, educado. né, velho, o ambiente que eles estão. Assim, Acho obviamente que eu não tô generalizando, né? Desculpa. Não, mas eu entendo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: quando eu falo isso, eu falo parte do público. Porque a cultura do Brasil não envolve teatro. As pessoas não estão acostumadas a ir ao teatro. Entende? Isso é horrível. É horrível falar. Sim. Mas as pessoas não vão ao teatro, cara. As pessoas não vão ao teatro. Então, quantas peças aqui em Brasília, inclusive essa peça que eu estou fazendo agora, o Tudo Sobre a Nossa Vida Sexual, vocês estão convidadíssimos para ver. Quero ver. Vai eu Cara, e Neto. A plateia, às vezes, está mexendo no celular durante a peça e, tipo assim, elas acham que a gente não vê. Desconcentra, né? Desconcentra muito. E a gente ainda passa um áudio, um off, antes da peça começar. Por favor, desliguem os seus celulares. Eu fiz questão de avisar isso. Desliguem os seus celulares, pois atrapalha a concentração da plateia e dos atores. Não, e é chato até pra plateia também. O cara mexendo no celular, aqui aquela luzinha lá e você fica... Não, chama atenção. Muito. E durante a peça tem cenas de blackout. Cenas de blackout que, obviamente, é um efeito e é pra ficar tudo escuro. Sim. Durante as cenas de blackout, as pessoas acendem o celular. Puta merda. Aí vem um luzão no meio do teatro. Então, assim, cara, Você deve só fazer assim, né? Não entendeu nada. Não entendeu nada. É porque é um momento que não dá pra fazer piada. É um momento da peça que tá muito ali, não dá pra quebrar ali a quarta parede e fazer uma piada. Não dá, mas... Cara, dá uma raiva. Dá uma raiva. Porque, tipo assim, tá quebrando todo o efeito da parada, entendeu? E assim, e a pessoa que você falou da educação, né, do público e tal, claro que ela pagou pra estar ali. Então, o que você espera da pessoa que paga? Ela quer usufruir da experiência. Mas aí, Neto, eu acho que a pessoa paga e fala que é dona, ela acha que é dona do espetáculo, ela faz o que ela quiser. Do cliente tem razão, o cliente tem sempre razão, tem nada, quase nunca tem razão. Tem uma frase do Mad Men que eu acho fantástica, que é tipo, o cliente tem razão é frase pra dona de padaria. Na agência aqui não se aplica isso, entendeu? O cliente não sabe de nada. Eu acho foda essa frase. Por isso que eu acho que assim, Don Draper. Em suma, velho, o Antônio Fagundes está certíssimo. Eu acho também. Tá certíssimo, porque, porra, é isso Porra, mesmo. tá escrito. Tá avisado. O cara vai reclamar de quê? Não, às vezes, por exemplo, na minha peça, agora que eu tô fazendo, às vezes tem que começar a peça 9h20, porque a galera tá chegando 9h10. Tá chegando 9h10. Então, assim, pra eles não entrarem no meio da peça, às vezes tem que começar 9h20 a peça, cara. Entendeu? Então, mas eu acho que isso é uma coisa cultural mesmo das pessoas. Não sei nem se é culpa exatamente das pessoas. Porque o cinema, por exemplo, tem um certo atraso, o trailer e tal. E o brasileiro é acostumado a você marcar uma coisa e vir uma hora depois. Ainda tem isso do brasileiro. Ainda tem isso. Exatamente. Aprendeu assim, vai ser assim. Ainda tem essa questão do brasileiro, né? Ainda tem isso. Eu lembrei do filme do Homem-Aranha 2, né? Que o cara vai ver a peça da Mary Jane, tem um cara na frente assim, fala, não, tem que arrumar a gravata. O cara vai lá, o Peter Parker vai lá e arruma. Seu sapato tá desamarrado, o cara vai desamarrar. Aí quando ele vai entrar, não, ó, 9 horas. Não pode. Não entra mais. Não lembrava dessa cena. Mas... Agora, essa educação, você acha que... Tudo bem, o Antônio Fagundes faz isso, e a gente tá discutindo justamente isso de já ser do brasileiro, de repente, ser cultural. Você vê algum jeito de mudar isso ou não tem solução? Eu acho que talvez uma forma de mudar seria
o teatro ser um programa mais popular. As pessoas se acostumarem a ir ao teatro, né? E a gente fala que Brasília perde um pouco para o eixo Rio-São Paulo, mas eu já estive em cartaz muitas vezes no Rio e São Paulo e é a mesma coisa, nesse sentido de educação e pontualidade. É a mesma coisa. As pessoas também chegam atrasadas. Talvez nessas duas cidades tenham uma cultura um pouco maior de ir ao teatro, mas é tão difícil levar público quanto. Ainda mais depois da pandemia, depois dos streamings. Fazer teatro é muito difícil, velho. Tudo é concorrência, né? Tudo é concorrência. Acaba que tudo é concorrência. Nada é, mas tudo é. Sim. Entendeu? Cara, e Brasília Uma festa é concorrência também. Brasília tá tendo muitas peças legais que tá vindo de fora. E o André Deca, não sei se você conhece. Porra, Deve conhecer, né? muito. Ele, Meu amigo, o Deca é meu ele amigo. vai vir pra cá também, já chamei ele Ele pra já cá. produziu a de 4 é melhor, o Deca. Ah, é? Aham. Eu já chamei ele pra vir conversar com a gente aqui, ele vai vir. Ele tá trazendo várias peças legais, trouxe Marisa Hort. Sim. Vai trazer a Sim. Não, o Deca é Suzana produtor Vieira. há 20 anos. Pô, o cara é fera produtor, também. ator. O Deca é meu amigo. Vamos falar da sua peça. Fala um pouquinho dela aí. Agora, ela vai estar em cartaz em Águas Claras, no Teatro da CAESB, dia 14 de julho. A gente vai fazer uma apresentação só em Águas Claras, dia 14 de julho. No Teatro da CAESB, 21h30. Só essa apresentação em Águas Claras. Em agosto, a gente volta para o Teatro dos Bancários, que a gente fez no Teatro dos Bancários maio e junho. Aí vamos dar um tempinho lá no Teatro dos Bancários, fazer essa apresentação única na CAESB e voltamos para o Bancários em agosto. Certo. E aí provavelmente vamos levar para o Rio ou para São Paulo aí no segundo semestre. Que é a peça... Chama Tudo Sobre Nossa Vida Sexual. Fala um pouquinho dela, como é que ela é, do que se trata. Já dá pra saber pelo título, né? Já é um spoilerzinho. O título já fala por si só, né? Cara, Tudo Sobre Nossa Vida Sexual é sobre um casal que tá junto a longo prazo e que a chama diminuiu um pouco, igual todos os casais no mundo. Normal. Então, é exatamente sobre isso. Esse casal que já tá junto há alguns anos e que a paixão diminuiu um pouco, e aí eles estão tentando, de alguma forma, reacender essa chama, mas tudo de uma forma bem humorada. É uma comédia, assim, bem comédia mesmo. Então, assim, a gente pega muitas situações do dia a dia, muitas situações que eu já passei na minha vida pessoal, porque eu escrevi a peça. Então, assim... obviamente que a gente tem que dar uma exagerada, né? Sim. Na situação para ela ficar mais... Ou não, né? Tá falando isso aí só pra dar uma disfarçada. Às vezes foi isso mesmo. Não, mas tem pequenas cenas lá que eu acho que eu tirei na íntegra, assim, da minha vida pessoal. Eu só peguei e colei. Copia e cola. Mas, cara, tá uma peça divertidíssima. Eu tô fazendo junto com a Letícia Tomazella, que é uma atriz de São Paulo, maravilhosa, atriz, assim, excelente. Então, assim, tá muito legal. A peça que eu mais gostei de fazer na minha vida é essa, que eu tô em cartaz agora. Tipo, aquelas peças de um ambiente ou se passa em vários ambientes? Não, um ambiente só, é num quarto. Um quarto, né? É 1h10. Na cama, né? Se eu não me engano. Assim, num quarto. Tem cenas na cama, Sim. mas é tudo num quarto, assim. No quarto da casa deles. E é 1h10 de peça conversando e discutindo. Só que tudo de uma forma muito leve, assim. É uma comédia. E a plateia se identifica muito, principalmente os casais. Imagina. Porque, com certeza, já passaram por um problema ou outro daquele. Você recebe muita mensagem de casal depois? Cara, falando, eu recebo as pessoas falando assim, aquilo já aconteceu comigo, tal coisa, a gente tá vivendo isso, sabe? Porque eles têm muitos problemas, não é só um problema sexual, digamos assim. São problemas emocionais do dia a dia, de confiança, de cumplicidade. Então a peça envolve muitas coisas. E te pedem conselho depois? Como é que resolve isso? Não, até que não. Não me pedem conselho, não. Mas a peça já é um conselho, de alguma forma. É uma terapia, né? É uma terapia. A peça Legal. já é uma terapia. E quais outras peças que você já escreveu? Você tem essa, né? Que você falou que é a sua preferida, né? Você já escreveu mais peças? Já. Quantas você já tem? Porra, já escrevi muitas, velho. Já escrevi muitas peças. Da de 4 é melhor, eu era um dos roteiristas, né? Já escrevi várias peças de drama também, já escrevi alguns curtas-metragens. O que você prefere escrever? Drama. Drama? E atuar também. E atuar? E atuar também. Nos dramas que você escreve, de preferência. Eu prefiro atuar em drama do que em comédia. Porque, assim, essa é outra coisa que a galera fala muito também, velho, de atuar pra drama e comédia. Dizem que quem tem o talento pra comédia sai muito bem nas outras, né? Em drama... Sim. E não sei se vocês sabem disso, que a comédia ela tem um certo preconceito na classe artística.
do Brasil, em geral. Do Brasil, porque, por exemplo, nos Estados Unidos é algo super valorizado de uma boa forma. Mas no Brasil é algo subvalorizado. Tipo, quem faz comédia faz uma arte menor, sabe? E É mais fácil, né? E é o contrário, velho. É o contrário. Porra, se arrancar uma risada de alguém é difícil pra caralho. É exatamente o que você falou. Quem faz comédia faz drama. Quem faz drama não necessariamente faz comédia. Entendeu? Entendi. Comédia é mais difícil do que drama. É. É mais difícil do que drama. Mas eu, como fiz muito tempo comédia, muitos anos da minha vida, e Zorra Total, e peça, eu tive um canal no YouTube chamado Só Um Minuto, que era um canal de humor, que era eu e a Ágata, situações do cotidiano, relacionamento e tal. Que eu era o roteirista também, escrevi mais de 100 vídeos, velho, de humor, de relacionamento. Então, assim, eu tava muito na comédia. Aí de 2017 pra cá, eu larguei um pouquinho a comédia, porque senão eu ia virar só comediante, entendeu? E aí Você tem algum sonho de produzir um filme, um curta, sei lá, Não, curta eu já escrevi e produzi vários de drama. De drama? Onde é que a gente pode ver esses vídeos? Cara, alguns estão liberados, outros não, porque tem alguns que YouTube? No YouTube, no Vimeo, eu acho que tem alguns. Legal. Mas os mais recentes ainda estão rodando em alguns festivais de cinema, né? E ainda pedem esse ineditismo aí, não dá pra passar. Mas... E tem um filme que vai lançar agora, que chama Letícia, que eu sou um dos roteiristas. É com a Sofia Abraão. Com a Letícia Tomazella, que é a atriz que está fazendo a peça comigo. Com o Sérgio e comigo. São 4 protagonistas, que é um longa-metragem. Vai sair agora em agosto. É um drama também, massa. É bem legal. Velho, eu gosto muito de filme brasileiro, assim. Tem uma galera que tem um preconceito, mas eu acho muito legal. Tem uma galera que tem esse preconceito mesmo. É porque antigamente era mais pastelão, né? Mais chanchado, assim. Mas você pegar, tem vários filmes legais, assim. Tem. Eu gosto muito daquele Estômago. Porra, esse filme é um filmão. Sei lá. Pega até filme de ação, que não era muito a veia. Dois Coelhos. É um filme Dois Coelhos é do caralho, também parece... de roteiro, de podcast, né, e tal. É bem legal. Tem O Homem do Ano, que eu acho massa também. Que é com... Wagner Moura? Tem o Wagner Moura, mas o protagonista é aquele que fala meio... É que fazia o Tufão na novela. O Murilo Benício? O Murilo Benício. Eu tô ligado nesse filme, não tô esse filme é bom demais também, velho. Ele mas eu tô ligado. Tem uns filmes mais antigos, assim, que é menos hypado, assim, Sim. que é bem legal. Cidade Baixa, você pega o filme do Wagner Moura. Eu acho que esse filme que explodiu o Wagner Moura e o Lázaro Ramos. O Lázaro Ramos e a Alice Braga também, né? Braga. É o trio lá, né? É o trio lá. Eu acho muito legal esse cinema brasileiro, velho. A galera tinha que dar mais valor, né, bicho? Mas esses filmes também norte-americanos, hollywoodianos que chegam, velho, eles chegam com tanto investimento que é difícil. Tipo, você vai no Cinemark, por exemplo, o Homem-Aranha, sei lá. Pega 10 salas. 3 meses em cartaz. 3 meses em cartaz. É injusto, né? 2 semanas em uma sala. Exatamente. Por isso que o Minha Mãe é uma Peça 3, por exemplo, foi um estouro, cara, porque foi uma das maiores bilheterias nacionais. Acho que teve 10 milhões de espectadores. Que você participou que eu fiz dele, o filme. Como é que foi? Porra, foi demais, cara, foi demais. E fora que conheceu o Paulo Gustavo, né, de uma forma mais íntima também. Porra. Foi mais legal. Qual que era o seu papel no filme? Eu fazia uma participação no filme, eu carregava um cadáver no elevador. E aí o cadáver caía em cima dele, e aí ele dava um chilique, aí eu tirava o cadáver, e aí ele, enfim, ficava meio puto lá. Ele não, a Dona Hermínia, né? Mas, cara, foi muito legal. Eu lembro de ter assistido essa peça aqui em Brasília, quando ele veio, ele nem era estourado assim. Não era, né? Cara, que peça fantástica. Acho que a peça é melhor do que o filme ainda. É. Porque é cheio dos tiques nervosos, aí ele pega o prato aqui e fica arrumando, aí mexe pra um lado pro outro, não sei o quê. Velho, é sensacional. Não, essa peça que estourou ele, né? Minha Mãe é uma peça. Muito boa. Eu acho que ele começou lá no Rio de Janeiro, cara, se eu não me engano, talvez eu até me engane, mas eu acho que ele começou num teatro muito pequenininho lá, que é um teatro em Ipanema, tinha 100 lugares. A Mônica Martelli é a mesma coisa. Sim. Os dois são colados. Os dois eram colados. A Mônica Martelli começou no Teatro Cândido Mendes, que é um teatro em Ipanema, que tem, acho que 60 lugares. E aí a coisa foi... Então, assim, esse filme foi uma delícia participar. Eu tenho até uma foto com o Paulo Gustavo nessa peça que a gente tirou. Tirou eu,
ele no meio, uma ex-namorada minha aqui no canto. Eu cortei ela da foto e ela vive me cobrando agora. Cadê a nossa foto? Não sei o que. Ela falou, pô, só tenho a cortada agora. Um dia eu vou achar essa foto inteira aí. Quem é próximo do Paulo Gustavo é o Deca também. O Deca, produziu o Paulo Gustavo aqui em Brasília. Minha Mãe é uma Peça. Sim, inclusive eu fui quase até... Não sei se você conhece o Renan Mendes. Que é assistente dele, lembra? Eu tinha ganhado uma promoção. Também. Aí eu falei, pô, Renan, ganhei um convite, me arruma um outro aí pra levar minha namorada e tal. Aí ele me arrumou, eu fui lá com ele. Que é ator também. Agora não mais, né? Agora ele tá faz tempo que eu não falo com ele, mas é super brother. Gente boa, a gente estudou junto. Ele tinha um grupo, né, de comédia. Ele é o Renan, ele tinha um grupo. Era o Benditos e Malditos, né? Você era dele não, né? Não. Mas eu fui assisti-los na época. Sim. Aí virei brother do Renan. Não, Renan é gente boa demais. Só que sumiu aí, né? Casou, virou agente penitenciário. Foi? Agora de vez em quando eu encontro ele só. Gente boa. Não, de lá vez na cadeia, em quando, quando ele tá por aí, eu nem encontro mais ele, na verdade, assim, nunca mais eu vi. Mas, pô, legal. E outros filmes, assim, que você já fez? Cara, eu tenho feito alguns filmes autorais também, de curtas metragens, que, como eu sou roteirista, eu gosto de fazer coisas que eu quero dizer naquele momento, né? Então já escrevi uns 3 curtas que já rodaram festivais de cinema. Legal. E tal. Depois eu vou trocar uma ideia com você, que eu também sou um roteirista, só que eu sou muito amador, assim, mas nada. Eu já escrevi filme, assim, tenho 2 filmes lá escritos. Pô, que legal. É curta ou longa? Longa. Porra. Acho que longa. Então não é mais amador, não, já faz longa. Não, mas é porque assim, tem que dar tratamento, né? Foi o primeiro tratamento e tal. Faz mais uns 10 tratamentos aí, tá bom. Mas depois a gente troca as ideias aí pra... Porra, massa. Eu acho escrever cinema difícil pra caralho, velho. Também acho. Acho muito difícil. Mas é muito legal, assim, quando você consegue escrever várias páginas, 100 páginas de alguma coisa, você fala, caralho. Mas, por exemplo, essa peça Tudo Sobre Nossa Vida Sexual, eu escrevi, eu acho que em uns 15 dias. O roteiro de um curta, acho que eu demorei uns 2 meses. É muito mais ali. Porque você meio que tem que pensar em imagens e não em palavras, sabe? Então... E o roteiro de teatro você vai escrevendo, Você vai escrevendo? O curto você já tem que ser mais sucinto, né? Mais sucinto. Teatro é a arte da palavra, que é o que dizem, né? Então, assim, você tem que ter texto e tal. E o cinema é a arte da imagem, né? Então, assim, você já tem que ali, por mais que tenha o diretor, você já tem que deixar o terreno preparado ali, né? E seu trabalho de dublador? Você falou que já fez algumas dublagens. Já fiz muitas, velho. O que você fez aí? Cara, eu já dublei programas para National Geographic, Discovery Channel, Discovery Kids, Space. Aquelas dublações que tipo o cara vai falando, você vai falando junto? Tipo assim... você faz a versão dublada em português, né? Você vai acompanhando a boca do cara, vai lendo ali os textos. Cara, eu sempre tive curiosidade. Como é que faz, velho? É tipo... Parece mais difícil do que é. Parece mais difícil do que é. Tipo dirigir. Tipo Largados e Pelados, né? Que o pessoal vai falando, tipo salta o áudio original e você tem que falar de cima, né? Algumas vezes você faz dublagem tipo narração, que é a dublagem que você tem que ir na boca do cara pra ficar com o sync ali certinho. Eu estava lá e de repente apareceu. Não, ainda tem isso. Você tem que dar um tom falso. Isso é meio palha, mas você tem que dar. Porque, tipo, tem uma diretora ali. Tem um diretor ali. Você não faz o que você quer também, entendeu? Sim. E eles pedem na dublagem uma coisa mais... pouquinho mais exagerada, entendeu? Fora do realismo um pouco. É uma atuação. Uma atuação um pouquinho mais exagerada, entendeu? Então, a dublagem eu não vou falar normal igual eu tô falando com você. Eu tenho que dar um pouquinho mais. Uma entonação, uma entonação maior, Mas já fiz dublagem que você não tem que ir na boca do cara também, que você só tem que... Só falar o texto uma locução, uma narração. Mais fácil, né? Mais fácil, sem dúvida. Mas eu fiz durante uns 4 anos dublagem, depois parei um pouco. Você fez no Rio? Não, aqui. Aqui? Ah, que legal. Fiz aqui em Brasília. Pô, aqui tem estúdio de... Tinha. Esse que eu fazia fechou. Ah, tá. Que fazia pra fechou. National Geographic. Fiz pra National Geographic. Cara, fiz pra muitos canais. Mas o problema é que era o seguinte, acabava com a minha voz. Você fazia isso e fazia teatro? Não, eu jogo em todas, né, velho? Não sei. Bate, escanteio e cabeceio. Não tem muito o que fazer, não. Mas acabava com a minha voz, porque
você tem que ficar muito tempo gravando. Tipo, às vezes 3, 4 horas dentro do estúdio e... É mesmo? E aí às vezes... Vamos supor, você fez um parágrafo inteiro, aí errou uma coisinha, aí você tem que voltar lá do início. E eu fiz muito tempo um programa, não sei se vocês conhecem, chamado American Ninja Warrior. Sim, que os caras ficam pulando aqueles negócios lá. Eu era o narrador. Caramba. Eu era o narrador. Acho que é na Netflix, né, que tem? Ou não? Acho que agora tá no Netflix. É mais... Guerreiro Ninja Americano. Tá na Netflix. Guerreiro Ninja Passou durante muito tempo na TV fechada. Eu não sei se tem a versão da Netflix e se tem alguma coisa diferente também. Porque às vezes a Netflix compra o formato pra fazer eles. Né? Eu não sei se tá na Netflix. Mas esse American Ninja Warrior, que é tipo umas Olimpíadas do Faustão melhorada. Sim. Só os cabulosão lá. Só os cabulosos, os atletas, a galera que participava de Olimpíada. Sim. Olimpíada mesmo. Os soldados, né? Era os caras muito top, assim. Atletas mesmo. E aí eu fazia essa dublagem, eu fazia o narrador, cara. Eu fazia o narrador. Narrava, na verdade. Que é gritando, né? Eu narrava. Então não tinha o sync da boca, mas era gritando, velho. Era gritando o tempo todo. Empolgadaço, né? Tipo narrador de futebol. Hoje eu valorizo muito os narradores de futebol. Você entende, né? Entende Galvão, né? Tudo bem que tem alguns narradores que dão menos moral pro Botafogo do que eu gostaria. Você entende, Neto, disso? É o apresentador da bola na Band. Então, Caralho! É mesmo? Que massa! Não, mas eu concordo que tem... Tem narradores e narradores. Tem narradores e Sabe, narradores. não sei se você conhece. Você gosta de futebol? Sim. Então, você é santista, né? Sim. Então, eu sou botafoguense. Mas o narrador que eu mais gosto chama Bruno Cantarelli, da Transamérica. É bom pra caramba. Caralho, eu acho esse cara, Na velho. rádio, assim, tem dois que são ele e o André Luiz Mendes, que é da Rádio Sim, Nacional. sim. O irmão dele apresenta o programa comigo, né? Pô, que legal. E eu, às vezes, tô vendo o jogo na TV, aí vejo o gol lá, um gol importante e tal, e já mando mensagem, Andrezão, me manda sua narração do gol, porque eu não consegui escutar na rádio, que aí a emoção é Completamente diferente. Completamente diferente. Aí você pegou um gancho legal da rádio. Porque a pessoa não tá vendo o jogo. Então, ele tem que interpretar o que ele tá vendo de uma forma mais exagerada mesmo, né? Sim, dá emoção ao jogo, né? Pra poder dar essa emoção pra quem tá escutando, assistir na mente aqui mais ou menos a jogada, né? Total. E uma coisa que a gente falou sobre atores de teatro, TV teatro, quem faz esse tipo de trampo em rádio faz muito bem TV. Agora quem faz TV e vai Não pra vai, rádio não vai. não faz nada bem. Impressionante, assim. Tem essa... Sim. Na rádio eu acho que tem mais o se vira nos 30, assim. Total. Então tem isso também no meio do... Não, o Faustão era da rádio, né? O Faustão era da... de campo, Faustão. É mesmo, não sabia. Pode ter um cara que se virava nos 30 literalmente, que ele tinha que correr atrás de jogador, tinha que bajular assessor e tal. Todo mundo fala mal dele, que ele fica cortando e tal, não sei o que lá, mas é porque é da cultura da rádio, né? Você não pode deixar um espaço vago, né? Você tem que estar falando sempre em cima. Mas esses narradores, por exemplo, eu sou fanático pelo Botafogo, né? Então eu assisto todos os jogos absolutamente. Quando eu não posso assistir, eu assisto a reprise. Você sofre pra caralho, então. Agora tá bom, né? Agora tá bom. John Textor. Chiquinho tá voando. Tiquinho. Cara, eu acho que falta um pouco de emoção nos narradores, velho. De televisão, sério mesmo. Eu acho que falta mais emoção. Você acha que é clubismo? De TV, Acho. TV, eu não vou Você torce pra que time? Corinthians. Corinthians, né? Eu não vou citar nomes pra não me comprometer, porque eu convivo com muitos deles nos estádios, né? Eu cubro muito estádio. Mas assim, disparado pra mim, eu gosto muito do André Henning, que é o da TNT, que ele faz Champions League. Gosto dele também. É o que fala, você foi ridícula. Não, esse é o Romulo Mendonça, que é o meu favorito, que é o que faz ele... Você foi ridículo? Eu gosto dele quando ele fala o que fala isso. Ele já dá Eu gosto. deu uma diferenciada no negócio do humor, né? Que é o que o Silvio Luiz faz, né, também. Sim. Né? Cara, não sei se vocês lembram um narrador que era do Rio de Janeiro, chamado Januário de Oliveira. Lembra desse narrador? Cara, eu adorava. Eu não sou muito ele. do futebol, não. Não? Não. Nossa, eu adorava. Tipo, agora um que sempre tá narrando há muito tempo, o Luiz Carlos Júnior, do Sport TV, eu acho que ele não tá dando a emoção devida. Eu sempre gostei dele, mas eu acho ele tão, tipo, é gol do Botafogo, ele gol do Botafogo, porra. Desanimadaço. Aí é foda. Dá até vontade de torcer contra. Mas eu acho que tem essa questão também do...
Clubismo. do clubismo. Ah, tem. Isso Entendeu? tem. Com certeza. Se é gol do Flamengo, é tipo um caralho, sabe? Mas assim, mas eu vou te dizer que uma vez eu caí do cavalo pensando nisso aí também, e o locutor, o narrador, na verdade, que tava narrando o jogo era Flamengo e Santos, e o gol do Flamengo ele faltou, ele é santista. Não, então. Mas o profissional é isso, né, porra? Profissionalismo é isso. Antigamente até ninguém revelava qual era o time, né? Agora estão revelando. Agora estão né? revelando. Agora estão Nosso revelando. problema, todo mundo, ninguém tem problema em falar pra time que É? a gente, Então- inclusive, alimenta a zoeira ali dentro do... Mas antigamente o narrador não podia falar qual era o time que ele torcia, porque senão ficava esse negócio, Flamengo você vai puxar mais o saco, não sei o que lá. Mas eu vou te dizer, ó, essa semana a gente passou por um perrengue, entre aspas, assim, a gente tá mudando o cenário. Aham. E aí, o marketing sugeriu, vamos fazer o totem novo lá, pra vocês colocarem as informações e tal, com símbolos dos times do Brasil. Aham. Aí, escolhe 4. Não dá pra escolher 4. Ou é 13, Ou os 20 da Série A, vamos colocar assim, pelo menos, né? ou o clube do. Eu tinha falado dos 13, no clube dos 13, né? Os 13 maiores, né, historicamente, ou nenhum. Porque se eu deixo de colocar lá o do Corinthians, aí os corintianos caem. Se eu deixo, clubista, não. Então é melhor aí a gente não, coloca uma bola de basquete, uma bola de futebol, coloca qualquer outra. Alguma coisa que represente, né? Mas não coloca escudo de Total. time, porque senão. Não dá. Não dá certo. Cara, e falar nisso no Rio de Janeiro, por exemplo, eu amo praia, né? Adoro praia. Foi uma das razões que me fez mudar pro Rio de Janeiro foi a Praia da Barra, inclusive, que eu amo. Agora, o que eu mais sinto falta, porque eu tava morando no Rio ano passado. Eu morei 11 meses no Rio ano passado. Eu voltei esse ano. Não aguentou de saudade. Não, ano passado. Enfim. Eu voltei ano passado, acho que eu morei ano retrasado no Rio, se eu não me engano. Mas, ir em estádio. Eu adoro ir em estádio, velho. Vem ficar no meio da torcida, assim. Lá deve ser legal, lá deve ser mais legal, assim. Não, é massa. Aqui Tipo, é eu diferente. sou vinculado a 2 torcidas organizadas do Botafogo. Então eu vou com a torcida, sacou? Tipo assim, eu vou com eles. E eu fico no meio da torcida, tipo assim, nossa, essa é uma parada que eu adoro. De cadeira ou não no estádio, pra mim é diferente. Não, eu nunca sentei. Nunca sentei. Sem voz. Caralho, velho. Total. Eu não me velho. imagino. Você pegou, Rodrigo, você falou que assistir jogo em Brasília é meio sem graça, mas é porque, primeiro, aqui, infelizmente, a time está na Série D. Sim. Então não tem não é muito chamativo pro público, mas também futebol em Brasília é artigo de luxo. Sim. Show, né? Então, Sim. O ingresso é caro e a galera acha que tá indo, tô indo pra ver, que teve Grêmio aqui. A metade do estádio não era gremista, mas tô indo pra ver o Luiz Soares. É o evento, né? Ver o Luiz Soares. Então, Meu artista. e aí é claro que as chiquerias colocam o preço que quer também. E por aí só afasta o público do Não, estádio. total. E não é a mesma coisa, sei lá, ver um jogo do Flamengo, ou do Corinthians ou do Santos aqui em Brasília e ver na Vila Belmiro ou no Pacaembu, entendeu? Completamente. Eu vejo os flamenguistas no grupo reclamando, porra, a torcida do Flamengo aqui é morta, não torce, não canta, não faz nada. Eu fui no último Flamengo e Botafogo aqui em Brasília. Você sentiu isso? A torcida do Flamengo quietinha. Quieta, né? Só que a do Botafogo tava cantando muito porque veio uma organizada do Rio. Cara, e eu conheci muitos integrantes das torcidas. É impressionante que os caras vivem disso, velho. E tipo, eles vão pra todos os lugares. O clube não paga. Eles... Caralho. Porque muita gente acha que o clube paga. Não paga. Isso nos anos 90 até tinha, mas hoje em dia... Não tem mais. E Hoje os são caras... sócios, né, que pagam. Os sócios, Fazem uma tipo, contribuição. pra torcida. Pagam menos, mas quem não é sócio, quem é na caravana, ele paga um valor mais alto. Porque na verdade essa galera que vai e não é sócio, acaba pagando a caravana pra galera, né? Que é muito mais caro. Cara, eu achava que eu era fanático pelo Botafogo, mas depois que eu conheci a galera das organizadas, eles são fanáticos. Todos os 5, né? Começou. Tá vendo? As piadinhas eu sei. Tá vendo? Cuidado com seu Corinthians, viu? Rapaz. Agora depois de 10 anos. O Corinthians tá... Mas Posso falar muita coisa? esse ano o Fogão vai ganhar o Brasileiro, hein? Eu Será? acho que foi, já 10 pontos na frente pra mim já foi. Não, Eu não. falei isso hoje no programa. É Não, mesmo? não fala já isso, já não. tá definido? Eu acho Olha, eu não vou ficar com esperança. Palmeiras foi assim ano passado, né? Vou falar a frase que nenhum jogador de futebol gosta quando o comentarista fala. Nem Deus tira esse título. Nem Titanic, nem Deus afunda Titanic. Cara, você sabe que tem uma frase que é assim, tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Então, assim, vai saber. Mas Palmeiras foi assim também a campanha dele ano passado, não foi? Quem? Palmeiras, Largou bem pra caralho. Ele dominou. Agora teve aquele 2020, acho que foi 20, que o Inter passou o campeonato inteiro liderando. Sim. E nas 2 rodadas do Flamengo foi Tomou lá, uma volta. campeão, É.
pegando do gancho do ator, Valeu, seria legal você interpretar um jogador de futebol. Porra, é mesmo. Porra, cara. Já pensou legal, nisso, assim? Nossa, adoraria. Ou fazer uma peça. Porque eu joguei futebol durante muitos anos, quando eu era criança, pré-adolescente. Eu jogava no Vizinhança e depois joguei no Marista. Você era bom de futebol? Eu era bom, cara. Eu era futsal. Eu era ala esquerda do Marista, no 2º grau. A gente viajou muitas cidades. Sempre joguei futebol. Sempre fui muito próximo do futebol. Sempre fui ala esquerda. Então o futebol sempre esteve muito presente na minha vida. Você lembra mais ou menos o ano? O ano que você jogou? Eu me aposentei cedo. me aposentei quando acabou o ensino médio. Eu fui fixo de alguns times de Brasília Foi? Até os 20. Não, eu acho que eu me aposentei com 16. Mas eu jogava no Marista ali, velho. Tipo, a gente ia pra vários lugares ali do time do Marista. Legal. Eu lembro que a gente viajava muito, era muito legal. Eu adorava jogar futebol. Mas aí depois eu parei porque muita contusão, né? Hoje mesmo tá contundido aí. Tô contundido e nem Mas joguei. nem foi no futebol. Eu tô com a perna ferrada aqui e nem joguei. Mas eu lembro que na época eu me contundia muito. Isso era muito chato. Porque o futebol é muito violento. É muito violento, entendeu? Sim. Qualquer entradinha você se fode. Né? Sim. Mas eu também me lesionei, ligamento, que também Isso era fixo ainda, né, velho? Fixo pra bater. Felipe Melo, né? Falar nisso, eu vi umas jogadas do Felipe Melo, ele tá no UFC ali, né? Ali não tem Você foi porradeiro, né? Caralho, velho. O bicho não vai nem na bola, é foda. É legal saber se desse lado futebol também, assim. Quando a gente entrevista, a gente busca saber dessas coisas que não tem. Aí você pode até ler. Já pode levar lá pros donos da bola também, né? Eu vou, né? E ainda mais, né, que o Botafogo tá na ascensão aí, tá bem. Cara, e é muito bom. Todo botafoguense sabe disso, que a gente tá vivendo uma fase assim. Eu tenho um amigo que é botafoguense que desde 95 não tem orgulho um título do time. De expressão. Túlio Maravilha. Não. Não, nem vem. Não tira esse título da gente, não. Porra, é o único, né? Cara, eu tinha 10 anos quando o Botafogo ganhou esse título em cima do Santos, 95. Porra. Eu lembro também. Eu lembro que eu tava jogando futebol na rua. Aí o pai do amigo saiu gritando: Botafogo campeão, não sei o que à noite. Eu lembro disso. Cara, foi um dia muito marcante. Foi o jogo que mais. Foi o campeonato. Primeiro campeonato que eu tinha 5 anos de idade. Que eu importei de verdade foi esse. Que eu tinha noção já. Então, a Copa do Mundo em 94. Eu lembro, assim, a coisa mais antiga que eu lembro de geral, assim, de comoção e tal, foi a morte do Ayrton Senna. Sim. E aí depois a Copa do Mundo. Que ano que ele morreu? 94. O teto foi dedicado a ele, inclusive, né? E aí eu lembro disso, aí do teto eu lembro bastante, e depois da semifinal contra o Fluminense em 95, que o Santos perdeu no Maracanã de 3-0, alguma coisa assim, e aí na volta reverteu o placar e foi pra final com o Botafogo, né? Foi. Giovani jogando pra caralho. Giovani, eu lembro. Cara, Túlio Maravilha. Essa época eu já era fanático. Eu sempre fui muito fanático. Quando o Botafogo perdia, eu chorava. Quando foi rebaixado? Nossa, e foi rebaixado algumas vezes. Sua vida deve ter sido muito sofrida. Não, muito sofrida, velho. Porque, porra. Muito sofrida. A vida do botafoguense é difícil. Mas agora tá melhorando. Depois que o John Textor chegou, tá melhorando. E aí teve o Luiz Castro também, que foi embora agora. Nossa, fiquei com uma raiva dele, velho. Fiquei com uma raiva. Cristiano Ronaldo te liga. Você oferece 1,5 milhão por mês, você vai falar o quê? Velho, não sei não, hein? Não sei não. É porque o torcedor sente, né? Mas é difícil. É Quer fazer difícil. o deu bom e o deu ruim? Vamos lá pra fazer o deu bom e deu ruim. Como é que é o deu bom e deu ruim? É o nosso quadro aqui que a gente tem aqui. Dá tempo de ir no banheiro? Dá, vai lá. Enquanto isso eu vou matar essa pizza aqui. Tem outra aqui, viu, galera? Fiquem calmos. Vocês não viram o Bernardo comendo. Eu sei, vocês vão falar que eu tô comendo tudo. Porém, tem outra aqui. Fala do seu Corinthians aí, Rodrigo. Não tá acompanhando, não? Pô, nem acompanha o futebol, aí é foda, né? Que isso, cara. Mas eu quero saber de você aí. O que você acha aí do técnico do Brasil aí? Não, seu Lancelotti. Lancelotti. Tomara que ele venha, né? Porque eu não sei se ele chega, né? Nessa polêmica aí. Você acha que vai ser bom pra ele? Eu tenho uma teoria que fecharam esse acordo com o Ancelotti
sabendo que o Real Madrid vai aumentar o contrato dele, ele vai ficar no Real Madrid, não vai vir para a seleção, para baixar a poeira e ir colocando o Diniz aos poucos no carro. Então é tudo um estrategicamente armado pro cara ficar. Não reclamar de quem tá lá. Pô, mas acho que vai ser complicado pra ele vir, né? Porque o Brasil cobra muito, né? Então o cara tem que fazer um trabalho excepcional, né? E outro, cara, se o Real Madrid oferece mais um ano de contrato com a grana que ganha lá, eu não sei se ele vem, não. Vamos ver. Quando é que vem? Ano que vem só, né? No meio do ano que vem. Meio do ano que vem. E o Real Madrid já sinalizou que vai oferecer mais um ano de contrato, ou seja, cara, temporada 24, 25. O treinador da seleção tem que pegar todo o período de preparação para a temporada, não chegar muito em cima assim, não. Um cara que nem conhece como é que é o jogo do Brasil, né? Como é que são os times do Brasil, assim. Acho que, assim, isso eu acho que não é tão relevante porque ele treina muitos jogadores brasileiros lá, a maioria da seleção, e treinou muitos jogadores, né? Mas eu acho que a galera da crônica esportiva tá com essa teoria de que falaram no Ancelotti, eu acho que o Real Madrid vai oferecer mais um ano de contrato e ele não vem. E colocaram o Fernando Diniz de inteirinho e vão deixar ele no carro até a Copa, pra ninguém chiar. Tomara que não. Ele é muito, eu também acho que não. Ele é muito estressadinho, não dá não. Imagina ele chegando no Neymar e chamando o Neymar de perninha. Não. Aí não dá, né? Vamos fazer Bora lá. Deu ruim primeiro. Como é que é É isso, o seguinte, a gente tem um quadro aqui chamado Deu Bom e Deu Ruim. Você vai falar um deu ruim na sua vida. Foi aquele momento que você falou, caralho, esse dia foi o pior dia da minha vida. Não, mas tem muitos. Escolhe um aí, o pior. O pior de Do todos. teatro, da sua vida profissional, da sua vida pessoal. Eu tenho um bom. Manda aí. O pior é que esse acabou, deu ruim no início, mas depois deu bom. É porque foi o seguinte. Acontece. Eu tava fazendo uma peça que eu era um garçom. Cara, eu nunca me esqueço Você disso. gosta de fazer garçom, né? Nessa novela eu fiz um garçom, nessa minha primeira novela. Mas aí nessa peça era uma peça de comédia, por sorte, e eu tava fazendo um garçom. E isso assim, em 1815. Tem muito tempo isso. Aí, cara, eu fui entrar em cena, a primeira vez que meu personagem entra em cena, eu escorreguei de cara. Nossa. E caí de cara no chão. Tipo, escorreguei. Um mó mico da vida, assim. Caramba. Aí eu fiquei desesperado na hora. Eu falei, o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer? Aí eu lembro que, como era uma peça de comédia, então permitia essa abertura de brincar um pouco mais. Aí toda vez que o meu personagem entrava em cena, nesse dia, eu me jogava. Eu caía. Virou uma marca ali do dia. Mas a primeira vez que aconteceu, que a plateia acho que identificou que realmente foi uma escorregada não proposital, nossa. Como é que foi a reação da plateia? Nossa, foi eu tipo, fiquei super... não riram, eles riram. Né? E eu fiquei super sem graça. Eu era totalmente inexperiente, devia, sei lá, ter 19, 20 anos. E... Tu levou pro pessoal. Não, foi horrível, foi horrível. Esse deu ruim inicialmente. E o deu bom? Deu bom é um dia que, sei lá, um momento da sua vida que foi top, que você falou, caralho, esse dia foi o melhor dia da minha vida. Profissionalmente? Profissionalmente, na sua vida. Você que escolhe. Cara, eu vou te falar um dia bom, então. Já que a gente falou bastante de televisão. Em 2013, quando eu recebi meu primeiro contrato na Globo, que foi o primeiríssimo contrato, né? Assim, depois de muitas participações, quando eu fui fazer a novela Joia Rara, que você tem que fazer uma série de exames e tal, para ser admitido na emissora. E aí eu lembro que quando ficou pronto a minha carteirinha, eu fui lá na sala e o cara virou, me entregou a carteirinha da Globo e falou assim, toma aí, bem-vindo a casa. Caramba. Aí eu peguei aquela carteirinha assim, depois de já mais de 10 anos sendo ator e batalhando e vendo aquela carteirinha. Realização, né? Ali eu lembro que eu entrei no Uber, fui pro hotel e tal. Já falou pro ator da Globo aqui. Cobra nada não. Eu lembro que, cara, essa primeira vez que eu peguei a carteirinha foi assim uma realização muito forte. Que legal. Deve ser muito legal. Você tem a carteirinha ainda ou tem que devolver depois? Não, eu ainda tenho. É porque depois eu tive outras carteirinhas. Mas essa primeira... Primeirona. A primeira tem que ter, tinha né? 25 anos ou 26, essa marcou. Que legal. Bacana. Então é isso. Valeu aí pelo papo. Você quer deixar suas redes sociais?
chamar a galera pra ir assistir a peça, né? Vai ser sábado agora? Vai ser sexta-feira agora. Sexta-feira, Vamos convidar esse o programa pessoal. vai na quinta, então dá tempo ainda de chamar. Então, sexta-feira, o pessoal de Brasília é convidadíssimo. Tudo sobre nossa vida sexual no Teatro da CAESB, em Águas Claras, 21h30. Em agosto, voltaremos para o Teatro dos Bancários. Todo mundo de Brasília é convidado. Meu Instagram, @bfelinto. Eu tenho um curso de teatro em Brasília também, chamado Curso de Teatro Bernardo Felinto. Instagram, Curso Teatro BF. E no meu site também, bernardofelinto.com. Tem mais informações. Foi um prazer. O curso de teatro você indica só pra quem quer ser ator ou pra... Não, de jeito nenhum. Pra galera que quer perder a 90% dos timidez. alunos do meu curso não querem ser atores. É, Tem advogados, dentistas, professores. pra saber falar, né? Oratório. Também, cara, desinibição, autoconhecimento, é algo muito terapêutico, assim. Todo mundo... Muita gente faz isso até pra terapia. Sim, Uma forma de terapia, cara, né? assim, vai parecer que eu tô vendendo peixe, mas não é. Todo mundo do mundo deveria fazer teatro pelo menos uma vez na vida. Porque é uma experiência, assim... É surreal. A pessoa que nunca trabalhou com isso, nunca experienciou nada com teatro, chegar numa aula de teatro, ela vai ver um mundo que ela nunca viu. E é algo que realmente abre a mente, você conhece outras pessoas, você trabalha a sua criatividade, oratória, trabalho em grupo, é fantástico. Contanto que eu, na minha primeira aula de teatro, quando eu tinha 15 anos de idade, eu falei, vou fazer isso aqui. De tanto que mexeu comigo, eu vou fazer isso pro resto da vida. Então, óbvio que as pessoas não têm essa obrigação de fazer isso pro resto da vida, mas é algo que mexe. Vai mudar alguma coisa na vida Vai dela. mudar alguma coisa, velho. Alguma coisa vai mudar. Então, Nossa. é uma atividade como hobby para pessoas que já têm um trabalho fixo muito boa. Muito boa Pô, mesmo. legal. Fica a dica aí, então, galera. Vamos fazer aula de teatro aí. E olha que eu conheço um curso bom aqui em Brasília, viu, pessoal? É um professor, tem quantos? Mais de 15 anos, né? Tem mais de 15 anos o curso. Então, Tem galera, mais de aí, 15 ó, anos. renomado. Então é isso, obrigado aí pelo Obrigado, bate-papo, velho. valeu Obrigado. por você ter topado vir aqui conversar com a gente. Não comeu a pizza, mas tudo bem. Nada. Próximo vai eu como. comer, Quando eu voltar, só pra falar do Botafogo de novo. Beleza, já fica o convite. Botafogo. Especial. Pronto. Vamos trazer todos os torcedores do Botafogo para esse estúdio. Vai caber. Começou. Então valeu demais aí. Esse Valeu, papo foi bem Rodrigo. legal. Espero que você tenha gostado Gostei também. demais. É isso, deu bom. Brindar aqui, minha cerveja acabou. Deu bom demais, galera. Segue a gente também, tá? @DeuBomBrasília, podcast, Instagram. E é isso. Valeu!